Olá, minha gente, como vocês estão? Nesse vídeo aqui, hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a grande maioria das minhas costuras nos amigurumis. Muita gente já me perguntou como eu faço, já me elogiaram, né, pela costura e tudo mais. E aí que eu acabei de lançar esse novo amigurumi aqui e estou no processo de costurar o rabinho, então eu vou mostrar pra vocês, vou aproveitar aqui e vou mostrar como é que eu faço. Mas antes de começar, eu quero dar duas dicas que pra mim são muito importantes. Uma para deixar o seu processo mais fácil e outra para deixar o resultado melhor, tá? Primeira coisa, então, para deixar o nosso processo mais fácil, na hora da costura, gente, priorize usar a agulha de tapeceiro que é sem ponta. Eu tenho essa outra aqui, que ela é quase da mesma espessura, mas ela tem uma pontinha aqui. E essa pontinha, na hora de costurar, muitas vezes atrapalha, porque ela fica enroscando, ela enrosca muito mais fácil, ela introduz aqui, ó, a agulha no meio dos fios, e na hora da costura, isso não é muito legal. Ela é bem melhor para fazer bordados, tá? O bordado, sim, aí você prioriza usar a agulha com ponta, mas para costura, não, tá? Priorizem sempre a agulha sem pontinha, porque aí ela vai meio que escorregando nos fios e ela vai mesmo para os lugares aonde geralmente é melhor fazer a costura. A segunda dica, ó, estamos aqui com o popozinho da minha gatinha e o rabinho. Percebam aqui nessa peça que o nosso crochê, como ele é um crochê circular, né, contínuo, os últimos pontos da carreira ficam levemente mais altos do que os primeiros, né? Ele tem um certo desnível aqui do último para o primeiro. Então, isso também pode dar diferença em como você costura essa peça e como essa peça vai ficar daí costurada depois, o resultado final. Então, isso é importante da gente prestar atenção. Se eu costurar com esses pontos mais elevados para cima, nesse caso aqui, a minha peça ela vai ficar naturalmente voltada para baixo. E se eu costurar ela desse jeito aqui, com os últimos pontos que ficam mais altos na parte de baixo, aí a peça vai ficar mais reta, ou até às vezes, né, dependendo da onde a gente tá costurando, ela vai ficar voltada mais para cima. Então, no caso do rabo, eu não quero que ele fique para baixo. Eu vou costurar com esses últimos pontos para baixo, para que ele fique mais retinho aqui, ajude até ela a sentar depois. Mas, por exemplo, se isso aqui fosse um braço, eu iria priorizar deixar esses pontos mais altos para o lado de cima, para que aí sim o bracinho ficasse posicionado para baixo. Então, também depende de qual é a peça e de como você quer ela posicionada, qual o resultado final que você quer, tá? Mas isso é sempre importante de observar antes de costurar, né? Como que você vai posicionar. E outra coisa muito, muito importante na hora da costura é a simetria, né? Eu vou costurar aqui um rabo, por exemplo, então ele precisa estar centralizado. Eu vou posicionar aqui na carreira indicada na receita e tudo mais, mas esse rabinho ele precisa estar centralizado, principalmente em relação às pernas. E aí você pode posicionar com alfinete e aí olhar de cima, de lado, de tudo quanto é jeito, para ter certeza de que a peça que você tá costurando está no lugar correto. E agora, bora então para a parte da costura em si, depois dessas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois me conta aí nos comentários. Vou então pegar aqui, ó, a minha agulha de tapeceiro sem ponta. Com a ajuda do alfinete, eu vou posicionar no lugar que eu quero. Vou verificar agora se tá de fato no lugar que eu quero, se tá simétrico, tudo bonitinho. E agora sim, vou começar a minha costura aqui. Algumas pessoas gostam de dar ponto baixíssimo no final da carreira para diminuir o degrauzinho do último para o primeiro ponto. Eu particularmente não gosto de fazer isso e não faço. Eu dou um puxãozinho aqui nesse fio para saber mais ou menos aonde esse último ponto vai ficar mesmo depois. E aí sim, eu introduzo o meu fio, né, a minha agulha, no pontinho mais próximo do corpo, né, nesse caso, da onde ela estiver. Eu vou procurando esse pontinho e esse primeiro ponto em específico, ao invés de introduzir ele bem aqui, que estaria até mais perto, eu vou introduzir atrás, porque é onde ele provavelmente vai estar para pegar esse último ponto aqui, tá?
E aí sim eu saio lá no outro. Peguei aqui um pontinho do corpo, ó. E puxo. E aí eu vou pegar o próximo ponto aqui do rabo. Eu gosto sempre de pegar de dentro pra fora. Tem algumas pessoas que pegam de fora pra dentro, mas eu gosto de fazer assim. E aí puxa. Um segredo da costura para ela ficar bem firme, bem bonitinha, com um bom acabamento, no lugar correto, é você sempre cuidar dessa tensão. Então, passou por um ponto, dá uma puxadinha, para ele ficar, não ficar solto assim, para ele ficar encostadinho ali na peça. E aí, o que eu faço? Eu volto a agulha pro mesmo ponto de onde saiu esse meu fio aqui, tá? Então, eu vou tensionar, mas eu vou procurar pelo mesmo pontinho. E aí, sim, eu vou pro próximo ponto, sempre tentando, né, contornar essa costura, fazendo o formato da peça que você tá costurando. E aí, depois disso, não tem muito segredo. Eu vou pro próximo pontinho aqui do rabo, pego de dentro pra fora e puxo o meu fio. Vou tensionando. Às vezes é normal, tá? Você tirar assim e o ponto soltar, o fio soltar, mas você tensiona de volta. Aí eu volto lá pro corpo, no mesmo ponto de onde tá saindo o fio, e vou pro pontinho do lado. E enquanto você for fazendo a sua costura, faz alguns pontinhos, confere se tá tudo certo, se você tá costurando no lugar certo, porque às vezes a gente se empolga no processo, vai costurando, 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 e a hora que quase termina, você percebe que ficou torto, que não era naquele lugar que você tinha que costurar. Às vezes um pontinho no meio ali que você fez errado dá diferença no resultado final. Então, ao invés de ter que fazer um retrabalho depois lá no final, vai fazendo alguns pontinhos, olha, vê se tá tudo certo para depois continuar. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu falei já até no outro vídeo sobre bordado e que eu faço na costura também, é furar os pontos. Oi, May, tudo bem? May, sai daí. Aqui no caso da costura, geralmente eu opto mesmo por costurar entre os pontinhos do crochê, né? Pego esses pontos da trama mesmo. Mas, em vários casos, eu também furo nesse centro aqui, sabe? Entre o Vzinho do ponto. Porque às vezes daqui pra cá tá uma distância muito grande, alguma coisa assim. E aí eu utilizo esse centro aqui também. Acabou de acontecer uma coisa aqui, que eu me distraí gravando o vídeo, mas foi ótimo que aconteceu para eu mostrar para vocês o que nunca fazer. Deixar um ponto sem costurar. Esse pontinho aqui, ó, vocês podem reparar que ele ficou... Primeiro que tá solto mesmo, você vê que tá solto, e ele fica aparente aqui, ele não tá preso, ele fica... Não fica uniforme, né, quando a gente olha com os outros. Então, não faça isso, costure todos os pontinhos, tá? Nesse caso, eu vou voltar e vou costurar ele também para que fique com um ótimo acabamento. Assim como ficou desse lado aqui, ó, tá vendo? Que fica bem bonitinho a costura e não fica com esse negocinho solto aqui. Vou costurar e já volto para mostrar o resultado perfeito para vocês. Agora sim, ó, agora todos os pontinhos foram costurados, tá tudo bem costuradinho, bem bonitinho. Nesse último ponto aqui, ó, eu gosto de prender ele, vou num pontinho do lado. E aí, eu dou um nozinho discreto, pode ser até num fiozinho aqui da costura.
E depois eu introduzo a agulha lá pra dentro. E esse aqui, então, é o resultado. Nesse caso, como são duas peças da mesma cor, a gente não consegue perceber tanto aonde tá o fio da costura e tudo mais. Mas se fossem de cores diferentes, mesmo assim, é uma costura que fica muito boa. Porque aqui, ó, esses aqui são os fiozinhos da costura e eles vão ficando muito rentes aos pontinhos da peça costurada. O problema de muitas costuras que eu vejo é não tomar esse cuidado com esse formato, porque às vezes se um pontinho tá para cima, se tá muito pro lado, né? Se esse aqui, por exemplo, tivesse aqui ou aqui, talvez ia ficar um ponto muito deslocado e aí a costura aparece muito mais. Então tem que ir fazendo mesmo muito justinho e puxando, tensionando esse fio na hora de fazer os pontos da costura. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do resultado, espero que as dicas tenham sido úteis para vocês e que possa melhorar ainda mais a costura de vocês, tá bom? Muita prática, muita paciência. Tem vezes que você vai errar no caminho mesmo, vai precisar desmanchar e fazer de novo, mas vale muito a pena fazer uma costura bem feita no seu amigurumi. Me conta aqui nos comentários se isso te ajudou, tá bom? Eu espero que sim. Deixa o seu like aqui no vídeo, por favor, se esse vídeo te ajudou, para que ele consiga chegar a mais pessoas possam fazer uma costura bonitinha nos nossos amigurumis, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.